Eu tenho um documento selecionado. Eu agora vou selecionar um processo. Observaram que meus ícones mudaram. Quer dizer, é o que eu tinha dito no início. Os ícones são baseados na seleção, no nível da seleção. Se eu tenho um processo selecionado, eu tenho um conjunto de ícones. Se eu tenho um documento selecionado, eu já tenho outro conjunto de ícones. Então, agora eu vou falar sobre esses ícones. Vai ser uma explicação sucinta, porque vamos ter videoaulas específicas para essas ações ou funcionalidades do SEI. Então, o primeiro, veja que eu estou no processo, serve para incluir, adicionar documentos ao processo. Todos os documentos adicionados, eles vão ficar aninhados ao processo, nessa estrutura de árvore aqui, ok? O segundo serve para fazer um relacionamento de processos. Um pouco antes eu falei que eu posso ter um processo aninhado ou anexado a outro processo. Essa ligação, esse link pode ser através de relacionamento ou de anexo, que vamos explicar no momento específico. Esse próximo ícone é para fazer alteração do processo. Por exemplo, eu quero alguma informação que eu, por exemplo, não botei a observação dentro daqueles campos de inicialização do processo. Eu quero agora botar uma observação. Então, eu posso alterar aquela capa do processo através dessa função. Acompanhamento especial. Quando eu falei do menu, das opções do menu, uma delas era o acompanhamento especial, que é justamente para você ter essa visualização de processos que você está envolvido e ele vai tramitar em outras unidades e você não quer perder esse acompanhamento. Sempre você vai poder localizar qualquer processo fazendo a pesquisa. Pela pesquisa, você vai encontrar os processos que são visíveis de acordo com o seu nível de acesso, público, restrito ou sigiloso, como estiver configurado. Agora, se eu coloco o acompanhamento especial, fica mais rápido eu encontrar aquele processo do que pela pesquisa que eu vou ter que preencher algum critério para depois sair olhando na lista que ele vai me retornar qual é o que eu quero. Então, no acompanhamento especial vai um acesso direto. O próximo ícone, que seria o curtir, né? Ele, na verdade, é o ciência. É quando você recebe algum documento, algum processo, o que se encaminha, não se encaminha documentos, se encaminha processos que vão ter atrelado a ele uma lista de documentos e você quer dar ciência aos envolvidos que você já recebeu, que você já está ciente daquele processo na sua mesa virtual, vamos dizer assim. O ícone enviar processo, que é a cartinha, né, essa carta amarela, é, como o nome já diz, enviar, encaminhar o processo para outra unidade, seja do seu órgão ou de outro órgão, que tem o SEI, obviamente, já implantado. Esse ícone aqui, de atualizar andamento, é o que, usando o termo do serviço público, é o despacho. O despacho, que são os dizeres de um servidor para o outro servidor que vai tratar daquela documentação que está sendo encaminhada, é feito pelo ícone atualizar andamento, que é o andamento. Esse ícone aqui, o próximo, atribuir processo, ele só serve para dentro da unidade. Quando um processo é encaminhado para outra unidade, essa marcação ela é perdida. Esse serve, imagine, você tem na sua unidade 5 pessoas trabalhando, A, B, C, D e E. E você recebeu aquele processo, mas você sabe que aquele processo quem vai tratar não é você, é o seu colega de nome C. Então você atribui a ele. Então serve já para indicar que você recebeu, mas não é você que vai tratar disso, é outra pessoa da sua unidade. É especificar um documento para uma determinada pessoa. Então, é a finalidade do atribuir processo. O seguinte, duplicar processo, é que se você vai criar um novo processo, cujo o conteúdo é o mesmo de algum outro processo que já existe,
Obviamente vão ter pequenas diferenças, como data ou as pessoas envolvidas, bom, mas no geral tem a mesmos tipos de documentos, os textos vão ser muito semelhantes. Para não criar tudo do zero, você pode duplicar o processo. O próximo, enviar correspondência eletrônica. Bom, tem duas finalidades. Muitas vezes você faz todo o processo e você quer ainda, além de enviar esse processo dentro do SEI, você quer dar mais chamar mais a atenção do envolvido ou dos envolvidos, fazendo um encaminhamento de e-mail para aquelas pessoas. Você pode encaminhar externamente, mas é interessante que o encaminhamento seja feito aqui dentro do SEI por este ícone. Porque qual é a vantagem? Porque o registro de e-mail vai ser armazenado no processo. Então, além do processo ser enviado para a mesa daquela unidade, ele também vai receber o e-mail e esse e-mail também vai fazer parte do processo. Vai ser mais um documento do processo. Então, é interessante que o envio de e-mail seja feito internamente. E outra grande utilidade é que, em alguns órgãos que o SEI ainda não está implantado, ele pode ser inicializado, feito todo o documento aqui, e depois o documento ser encaminhado por e-mail, já que ele não pode ser encaminhado pelo SEI, porque ainda não foi implantado dentro lá daquele órgão. O próximo ícone é o relacionamento de processo. Significa que o relacionamento entre um processo e outro pode ser feito aqui, nesse ícone. Significa que, além de eu ter a opção de iniciar o relacionamento, eu tenho também esse outro ícone que mostra os processos relacionados. Incluir em bloco. Esse ícone ou essa ferramenta, ela é importantíssima para a inclusão de bloco de assinaturas, no caso aqui não de bloco de assinatura, mas de blocos internos ou blocos de reunião. Só que o ícone que inclui em bloco de assinatura é esse ícone também. Aí você pode até perguntar, por que eu não posso incluir um bloco de assinatura pelo processo? Porque você assina documento e não assina processo. Então, na verdade, o ícone que inclui no bloco de assinatura só vai existir quando selecionar documento, mas o ícone também vai ser esse. O próximo é gerenciar disponibilizações de acesso externo. Isso é para um recurso que nós chamamos de usuários externos, que são, por exemplo, fornecedores. São aqueles que estão fora do SEI e você quer disponibilizar um documento para aquele fornecedor assinar. Então, existe esse gerenciamento de usuários externos, que essas credenciais são gerenciadas aqui pelo ícone. Essas anotações, o que normalmente chamamos de post-it, é a possibilidade de você botar uma marcação dentro do processo para chamar a atenção sobre algum detalhe, tipo assim, falta assinatura, favor despachar, alguma observação que se queira dar no processo. Vale salientar que as anotações só são visíveis dentro da unidade. Quando esse processo for encaminhado, essas anotações, da mesma forma que as atribuições, serão perdidas, porque elas só têm validade dentro da unidade. O próximo sobre testar é pausar o processo. Eu já fiz um comentário no menu, quando falamos na videoaula de menu, usar esse recurso de forma muito cautelosa, porque no momento em que você sobretesta um processo, você pausa aquele processo. Então, ninguém mais pode trabalhar com aquele processo até você tirar ele desse estado.
Então, outras unidades que estejam trabalhando com esse processo não vão mais poder anexar documentos, não vão poder alterar documentos enquanto ele estiver sobretestado. Então, cuidado ao usar esse recurso. Anexar processo é como se relacionar no processo. Obviamente existe uma diferença, não teria sentido dois ícones fazendo a mesma coisa. É uma diferença sutil, mas em relação a desvincular o que foi anexado. Quer dizer, o próprio usuário pode vincular e tirar o vínculo, no outro o usuário pode vincular, mas não pode mais tirar o vínculo. Teria que solicitar ao administrador do SEI a retirada desse vínculo. Mas, basicamente, ambos servem para fazer que um processo seja aninhado ou vinculado a um outro processo já existente. O próximo, concluir processo, no momento que você quer arquivar aquele processo, todo o trâmite já ocorreu, o processo foi finalizado, então é arquivado. Gerar arquivo PDF do processo é fazer com que aqueles documentos na ato digitais ou aqueles documentos externos que foram incluídos no processo sejam gerados em PDF para alguma utilização externa do SEI. Então, existe essa funcionalidade. Gerar arquivo zip é uma possibilidade também. Já, se um processo tem muitos documentos, você pode compactar esses documentos num único arquivo, o arquivo zipado, que é o arquivo compactado, e fazer o destino adequado. O marcador é o post-it, né, propriamente dito. Já esse de nota é uma observação que se quer dar ao processo. E esse marcador é para você gerenciar esses post-its que você vai criar. Os post-its, ou melhor dizendo, os marcadores, eles são como se fosse uma etiquetazinha que você vai colocar, que pode ser em cor, né? Você pode determinar a cor vermelha para criticidade, isso fica a critério dos usuários da unidade. Vale salientar que os marcadores também não são encaminhados